Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos ver uma análise da produção de ração animal. De janeiro a dezembro do ano passado foram produzidos cerca de 82 milhões de toneladas, um crescimento de 1,3%. E quem vai conversar com a gente sobre esse aumento na produção é o CEO do Sindicações, o Ariovaldo Zani. Ariovaldo, seja bem-vindo, é uma satisfação falar com você. Oi, Tiago, satisfação minha estar com vocês outra vez aí. Bom, então conta pra gente aí como é o setor de produção de rações aqui no Brasil. Bom, Tiago, o Brasil é o terceiro maior produtor global de ração, né? Atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Nossa produção, a matriz de produção, está concentrada na avicultura, né? Frangos de corte e poedeiras, né, consomem mais de algo em torno de 53% de toda a produção de ração. Pô, vem a suinocultura, né, vai se somando aí gado leiteiro, gado de corte, né? Então, ao final, chega nesse número aí aproximado no ano passado, né, uma estimativa que a gente tem, falta ainda finalizar alguns números, mas provavelmente vai ficar por volta aí dos 82 milhões de toneladas, né? Um crescimento aí de 1,3%, 1,4%. É um setor que consome muito milho, muito farelo de soja, né? Você tem ideia, só a avicultura, né, quando a gente soma a produção de frangos de corte e a produção de ovos, as poedeiras, né, que são as consumidoras, nós estamos falando aí de 29 milhões de toneladas de milho, e 12 milhões praticamente de farelo de soja, né? Então, um consumo razoável. E no total, né, levando em conta todas as linhas de produção, os segmentos de demanda de ração, você tem aí um consumo de mais de 50 milhões de toneladas de milho e praticamente se aproximando de 20 milhões de toneladas de farelo de soja. Afora ingredientes que são importados. Nós ainda somos muito dependentes, Tiago, do uso, da importação do suprimento externo de aditivos, né? São vitaminas, aminoácidos, à exceção da lisina. O Brasil é um grande produtor e exportador de lisina, mas de outros aminoácidos e enzimas, vitaminas, enfim, aditivos, né, tecnológicos, nutricionais, etc., que a nossa indústria química fina não produz aqui. Então, nós somos dependentes, né, do suprimento externo. Pois é, você falou dois pontos para a gente, Ariovaldo, importantíssimos, principalmente voltado nessa produção das ações para o nosso programa de hoje, que é a avicultura e suinocultura diretamente. A gente sabe que na suinocultura se usa mais o farelo de soja, de fato a produção é muito grande, a moagem muito significativa. No caso da avicultura, a gente já tem aí uma leva de formas diferentes de trabalhar com essa ração. Como você disse, tem as poedeiras, tem para crescimento, tem aquela do dia a dia, tem só o milho quebrado que o pequeno produtor usa em casa ali para sua produção mesmo de consumo. Tudo isso entra nessa contabilidade de vocês e como que é feito esse separativo de cada tipo de ração? Cada setor busca um tipo específico dentro das suas indústrias? Como é feito aí esse trabalho? O Brasil, Thiago, né, vamos falar assim, eu acompanho isso de pouco mais de 30 anos para cá. O que a gente tem observado, evidentemente, né, é que há uma concentração na produção, né? A atividade de integração se revelou absolutamente bem sucedida. Então, hoje, boa parte do que se produz das rações para animais de produção, e notadamente aves e suínos, estão dentro de um sistema integrado. Eu posso falar também, quando eu incluo aí a pecuária leiteira, né, incluir as cooperativas e seus respectivos cooperados. Então, e sobra uma parte da contabilidade da produção de ração às fábricas, que a gente chama fábricas de ração comercial, que emitem nota fiscal, né, de venda de produto aos seus clientes. A aquicultura, né, as rações para peixes e camarões, o setor de pet food, né, a alimentação de cães, gatos, pássaros e peixes ornamentais, equinos, né, então é uma fatia, né,
bem menor, evidentemente, né? Que o grosso, como eu antecipei na conversa, está na avicultura e na suinocultura, e somada aí a pecuária leiteira, né? Então sobra essa parte. Afora os concentrados, né, que alimentam também a pecuária de corte e os suplementos minerais, ou conhecidos também como sal mineral, predominantemente utilizados pela pecuária de corte, mas evidente, né, pecuária leiteira também, e isso se distribui em outros animais de produção que também consomem esses suplementos, né? Que basicamente, né, como eu já mencionei, sal mineral, né? É o sal comum, misturado, utiliza fosfato, bicálcico, no caso dos animais, os ruminantes, uma parte também do fosfato monocálcico, que é utilizado também na nutrição de aves, dos monogástricos, né, principalmente aves e suínos, enfim, e uma grande demanda que o nosso setor tem pelas farinhas e gorduras de origem animal. Então, ela sustenta ou faz parte, né, dessa cadeia produtiva que integra essas empresas que contribuem notadamente para a economia circular, despoluição, vamos falar assim, né? É o cuidado com o meio ambiente. É uma indústria que utiliza os produtos derivados ou as sobras da pecuária, né? Dos abatedouros, e produzem, então, as farinhas de origem animal e as gorduras de origem animal, que são reintroduzidas, então, nessa cadeia produtiva. Alimentam principalmente animais de companhia, né, os cães e gatos e tal, né? E é muito importante deixar muito claro aqui que é proibido o uso de farinhas de origem animal, de ruminantes, na alimentação de ruminantes, né? Então, é uma cadeia muito bem distribuída, num processo e numa movimentação de muitas matérias-primas, né? Como eu já disse, classificadas como macroingredientes e microingredientes. Valdo, agora é um número bem significativo, né? Mas ele pode melhorar nesse ano de 2023? Existe Tiago, a gente recentemente, né, fez um exercício matemático levando em conta as perspectivas, né, mais recentes aí da indústria, dos nossos clientes, né, que são os frigoríficos, os produtores, né, e aí, evidentemente, né, a cadeia produtiva segue, né, os frigoríficos, abatedouros e tal, que colocam o produto, né, a proteína animal no mercado. Então, levando em conta essas projeções, ainda há possibilidade, sim, esse ano, de um crescimento geral da ordem de 2%. Né? A própria produção de frangos de corte, né, deve crescer esse ano, 2023, algo em torno de 2%. Poedeiras, né, produção de ovos, ainda continua um momento diferente, né, deve ter um recuo ainda, da ordem de 2% também. Mas a suinocultura também deve avançar. A pecuária leiteira ainda uma incógnita, né? A gente não sabe, né? Está trabalhando com uma possibilidade de uma estabilidade, né? Vamos ver com o passar do tempo como ela se comporta, né? Mas deve haver sim algum crescimento, principalmente por conta de uma aposta, ou pelo menos de antever um cenário onde as principais commodities que a gente utiliza, estou falando do milho e do farelo de soja, que é derivado da soja, né? Eles possam ter um alívio no preço, né? A gente observou já isso, principalmente no caso do milho, no último trimestre, né? A soja ainda continua em patamar de subida, muito embora, né, eu falei de um pouco de alívio no milho, mas ambos, né, milho e farelo de soja, eles se recolocaram em novo patamar, muito mais alto do que o setor estava habituado a trabalhar aí nos últimos anos, né? Então, enfim, mas de toda forma, há sim a possibilidade de crescimento, porque a gente percebe também que o cenário internacional, né, embora apontando para a recessão, aí as pessoas precisam comer. E o Brasil, como é um grande fornecedor qualificado, né, e confiável, então o Brasil deve continuar exportando proteína animal e até crescendo a sua participação, ocupando alguns espaços, e a nossa indústria de alimentação animal tem que responder. Então é por isso que a gente acredita que deve, sim,
avançar, crescer e, quem sabe, produzir aí quase 84 milhões de toneladas, um pouco mais de 2% nesse ano de 2023. Tá certo. Para quem está chegando agora no canal AgroMais, eu estou conversando com o Ariovaldo Zani, ele é CEO aí do Sind Rações. Nós estamos falando sobre o aumento na produção de rações animais aqui no Brasil. Ô, Ariovaldo, eu vou te pedir licença, eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência para a gente continuar falando, tem muito assunto ainda para a gente tratar. Você de casa também não saia daí, rapidinho, estou de volta. Olá, estamos de volta aqui no seu canal AgroMais com avicultura e sonocultura. Hoje nós estamos conversando com o CEO do Sind Rações, o Ariovaldo Zani, falando um pouco mais sobre a produção de rações aqui no Brasil. Ariovaldo, a gente estava conversando sobre essas mudanças que estão tendo aí na nossa economia. É correto a gente afirmar então que esse crescimento, por mais leve que ele tenha sido e muito significativo, de 1,3%, se dá também ao número de produção que nós tivemos aí desses dois animais no ano de 2022, tanto dos suínos quanto de aves. É mais ou menos assim, não especificamente dentro desse tema do nosso programa, mas claro, esse número engloba todo o setor de rações. Isso mostra também que nós tivemos um aumento então em todas as outras produções? E de fato, Tiago, como você já deixou muito claro, né, esse avanço se deveu principalmente a um crescimento um pouco mais modesto da produção de frangos de corte, ou da alimentação de frangos de corte, e mais forte com a alimentação de suínos, e de fato por conta das exportações, né? O mercado doméstico, ele demonstrou, de consumo doméstico, demonstrou alguma fragilidade. E evidentemente, né, tá aí flagrante, o processo inflacionário acaba por atrapalhar muito o planejamento financeiro das famílias, e outros fatores, né, de ordem macroeconômica, enfim, que acabaram por dificultar o acesso, o repasse, né, de preço, do custo adicional que se deu do campo, né, desde o campo até a mesa do consumidor, passando por a nossa indústria que processa os alimentos para animais, e aí a proteína animal, né, bem dito, e por conta disso, então, esse crescimento, né, ele foi muito mais justificado ou tracionado pelas exportações, né, que o Brasil alcançou, principalmente em função do frango, né, a carne bovina também, né, e o suíno, embora, né, tenha retrocedido um pouco em termos das estatísticas de exportação, mas continua ainda um grande fornecedor internacional. Isso fez com que a cadeia produtiva mantivesse, né, nessa escalada. No caso de cães e gatos, é uma situação peculiar, né? Acho que vale a pena explorar um pouquinho, porque são animais de companhia. E da pandemia, né, da instalação da pandemia até agora, o que se viu é um crescimento razoável, né, robusto na produção de alimentos para cães e gatos, principalmente. Isso tem sido justificado por questões emocionais, psicológicas. As pessoas passaram, né, naquele momento em que nós estávamos obrigados, né, a não evitarmos, né, o mínimo deslocamento e os lockdowns, enfim, as pessoas dentro de casa, né, passaram a observar melhor seus animais de companhia, né, seus mascotes. Então, esses tutores passaram a exercer ainda mais essa responsabilidade, né, de cuidar e oferecer, provavelmente, né, mais alimento industrializado, é mais prático, está ali no dia a dia, conhecendo os benefícios nutricionais, de sanidade que o produto industrializado oferece. E muita gente também buscou uma companhia, né? Adotou animais, adquiriu, né, cães e gatos. Então, houve um crescimento razoável nessa linha de produção. Na aquicultura, tem um crescimento que se dá ano a ano na produção de camarões, né, ou da ração de camarões,
existe uma série de desafios ainda a serem vencidos para que o Brasil retome, né, aquela pujança que ainda no início dos anos 2000 tinha. O Brasil produzia camarões e exportava praticamente toda a sua produção. Depois de uma série de efeitos de ordem externa, enfim, o produto passou a ser oferecido só domesticamente, e por conta disso, então, alguns problemas sanitários, né, vieram a desafiar a produção, e no caso da piscicultura, sim, essa, por conta aí de um processo de produção, né, que a gente pode chamar até de integrado, a exemplo, né, do sucesso alcançado pela avicultura e suinocultura, na região sul, principalmente no estado do Paraná, esse modelo de produção se revelou muito de sucesso absoluto. Então, houve um arranque na produção e nós temos crescido muito na produção de peixes, né, principalmente a tilápia, né. O ano passado houve um certo diminuição, né, desaquecimento desse ritmo de crescimento, também por razões voltadas ao clima, né, que afetou a região sul, que é a principal produtora, mas também no estado de São Paulo e outros estados, mas a gente imagina que esse ano deve, né, haver outra retomada. Então, é uma linha de produção também que tem crescido, tem seguido esse crescimento, né? O ano passado se deu aí na ordem de quase 3%, 2,5% a 3% na produção dos alimentos industrializados para peixes e camarões, né? Então, de maneira geral, esse é o cenário. Como eu também antecipei, a pecuária leiteira, ela depende, né, em boa parte no Brasil, das pastagens e a suplementação ou a complementação com o alimento industrializado, ou até o uso exclusivo do alimento industrializado. Com problemas de estiagem, né, e a pastagem de má qualidade, houve, evidentemente, perda de produtividade por parte das vacas, e, quando necessária a introdução ou o uso da alimentação industrializada, o impacto do custo atrapalhou muito. Boa parte do ano houve, sim, uma recuperação de preço pago ao produtor de leite, no entanto, insuficiente para abater, né, ou compensar o aumento do custo da alimentação. Então, foi um ano em que o produtor de leite ele ficou desestimulado, né? E quando houve um certo alívio no custo, que ele passou a oferecer mais leite ao mercado, aí vale aquela lei da oferta e da demanda, né? Então, você tem mais oferta, então o preço cai, acaba atrapalhando também. Então, tanto a produção de ovos, né, poedeiras, e a produção de leite, vaca, pecuária leiteira, sofreram razoavelmente no ano passado, enquanto que a produção de suínos e avicultura de corte cresceu, né? É uma situação curiosa, né? Muito embora façam parte da mesma cadeia produtiva. Pois é, você falou para a gente agora, Ariovaldo, de todos os gargalos aí do setor produtivo, de fato, que depende dessas ações. Mas e o gargalo dos produtores agora do Sindicações? Como é que é essa questão também? Vocês enfrentam quais tipos de dificuldades e se precisa também dessa redução de custos para vocês continuarem exercendo a função de vocês? Basicamente, a indústria da alimentação animal, Tiago, é uma indústria, né? A gente tem eu costumo dizer, evidentemente, aqui eu estou exagerando, né? Mas uma figura de linguagem, um pé em cada canoa, porque a gente tem um pezinho dentro da porteira, né? Porque a gente adquire, né, esses produtos agrícolas e está ali junto ao produtor produzindo, e por outro lado, outro pé dentro da indústria, porque nós consumimos eletricidade e outros combustíveis, sob regime, né, os funcionários, né, funcionários sob regime de CLT, então tem folha de pagamento, parte desses produtos desses alimentos que eu listei, eles são envasados e utiliza plástico, né, resina, para que essas embalagens sejam produzidas. Houve uma explosão de custo desses insumos, afora o dólar, né? Então o câmbio também machuca bastante. Há uma desvalorização acentuada, eu diria, o que faz com que esses insumos importados, né, acabem inflacionando o custo de produção.
Então, quando você soma tudo isso, você veja, é uma indústria, uma atividade que está sob o efeito dessas influências que está influenciado por esses efeitos, né, que outras cadeias industriais também, né? Então, evidentemente, né, essa atividade toda, né, eu estou insistindo, eu estou falando em cadeia, né, é algo encadeado mesmo, né? Então, se você tem problemas, por exemplo, no transporte, é um problema razoável, porque você tem que buscar insumos, né, no campo, enfim, colocar na fábrica, e depois desses insumos misturados, eles têm que ser transportados para os clientes, né, os produtores, e depois esse produto vai chegar nos consumidores. E o nosso modal de transporte é praticamente, né, rodoviário. O Brasil tem distâncias continentais, então você tem que vencer tudo isso. As estradas, boa parte precárias, não é? Uma frota de veículos também já bem utilizada. Então, tudo isso são custos, né, que são adicionados e que, infelizmente, né, boa parte deles, inclusive, ultimamente, têm sido absorvidas pela indústria, porque não dá para repassar. O consumidor não tem condição, ele rechaça, né? Então, é uma série de fatores, né, e por conta dessa encadeamento, né, dos diversos segmentos, né, envolvidos, isso é muito importante, mas por outro lado, qualquer efeito aí atrapalha, efeito negativo atrapalha o funcionamento da máquina, né? Então, realmente, e afora, né, aqueles de ordem internacional. Eu mencionei esses, né, locais, mas você tem outros fatores, né? A própria invasão da Ucrânia pela Rússia, que atrapalhou aí o comércio global, leva também a uma influencia em termos de custo. Então, nós estamos aí à mercê ou submetidos a essas situações, não é? Então, agora, afora, né, um setor que também urge, né, por reformas, porque entende que há necessidade, né, de se adequar, né, o gasto público, enfim, a possibilidade, né, que o Estado tem de arcar com tudo isso, não é? Porque há necessidade de investimento, né? Tanto investimento, principalmente investimento privado, né? Mas investimento público também, né? Então, por conta disso, né, nós temos, por exemplo, necessidade de melhorar, né, a capacidade estática de armazenamento dos grãos. O Brasil é um dos maiores, né, ou maior produtor, dependendo da cultura que você elencar, né, seja cereais, oleaginosas, etc. E, no entanto, mais de 30% do que se produz não tem onde guardar, né? Então se perde muita coisa também, tanto dentro da porteira quanto no transporte e tal. Então, uma série de fatores, né? E com o tempo a gente, oxalá, né, essa convergência necessária de ações entre o setor público e a iniciativa privada nos leve, então, a ir vencendo esses desafios, né? Porque, no fundo, o Brasil é a solução de abastecimento para o planeta. A própria FAO reconhece isso, né? Então, é importante, né, que o nosso agronegócio possa caminhar aí com o menor número, né, de dificuldades e surpresas desagradáveis, né? Certo, Ariovaldo, nós estamos vendo então aí uma análise geral desse mercado no setor de ração animal aqui no Brasil, que tem crescido 1,3%. Para a gente finalizar então, como está o nosso mercado aí? Está bem propício para esse ano de 2023? A expectativa de vocês são boas também em relação a esse ano? Sim, né? Existe muita incerteza ainda pairando no ar. É uma mudança, né, radical, eu diria, de governo, né? Não, evidentemente, nós somos apolíticos, né? Não vamos politizar essa discussão, enfim, mas é evidente, né? Você tinha uma linha de condução e o grupo agora, né, que assume, tem uma posição diferente. É importante, né, que haja continuidade nas conversas, né, que a gente possa continuar construindo, né, conjuntamente com o setor público, né, essa avenida, né, que traz, ou que dá, né, vazão aos nossos produtos, que de continuidade a esse crescimento, porque a gente sabe que o nosso setor
ele é necessário, né, para o desenvolvimento econômico e social. Então, outra vez, né, o governo, o Ministério da Agricultura é o que mais se relaciona conosco, a gente ainda estamos, né, nos inteirando mais, né, conversando, entendendo, enfim, uns ou outros, né, para que a gente possa, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, que é o nosso setor, evidentemente, está envolvido nisso e muito comprometido, né, para que o meio ambiente então seja preservado, né? A gente está bem otimista. Certo. Ariovaldo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez, fazendo essa análise do mercado tão importante aqui para nós. A gente deseja também que esse ano seja muito promissor para vocês e no final do ano a gente volta com um balanço aqui aí de um crescimento muito superior a esse que nós tivemos aí em 2022, tá bom? Muito obrigado a você e até a próxima. Obrigado, Tiago. Conte sempre conosco. Você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. A gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.